Boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV, canal 9 digital e 96 analógico. E também para todo o Brasil pelo site www.redeecotv.com.br. Na semana passada, no dia 12 de outubro, o meu programa completou 2 anos de existência. E eu quero agradeci a você também na quinta-feira pessoalmente. E eu quero agradecer a toda a direção da Rede Eco TV pelo carinho que tem tratado o programa Cristiano para você. Quero agradecer a todo o meu pessoal da técnica, o Elton, o Bruno, que sempre está comigo, e todos que passaram aqui pelo programa Cristiano para você. Um grande abraço para o Giovanni, que também está em outra emissora, para a Bruna também, para a Gabi, que trabalhou comigo, enfim, a todos os meus colaboradores na parte técnica, profissionais, com excelência no seu trabalho. Obrigado, em especial, a você que está comigo e tem estado comigo nesses 2 anos de existência do meu programa Cristiano para você. Ouvindo entrevistados, participando, conversando comigo, ligando. E hoje eu quero de novo a sua participação pelo 2379-4733. Nessa noite eu vou conversar com um entrevistado muito especial. Está aqui comigo o doutor Antônio Carlos Cedenho. Ele é desembargador federal da 5ª turma da primeira sessão. Ele é escritor, também é diretor da revista dos Tribunais. Foi presidente da OAB da cidade aqui de Santo André por 4 mandatos. Foi secretário municipal de defesa social, também aqui da cidade. Em 17 de julho deste ano, ele lançou seu livro Na Casa do Advogado, da cidade de Santo André, cujo título é Diretrizes Constitucionais da Assistência Social. Você sabe, com a Constituição de 1988, o cidadão ganhou direitos fundamentais sociais. Você vai saber desses direitos nesta noite. Por isso, eu quero a sua participação no 2379-4733, porque agora o meu programa Cristiano para você começa, como sempre, com você. Obrigado. Doutor Cedenho, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, doutor Cristiano. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-lo pelo aniversário do programa, 2 anos de programa. Isso demonstra realmente o sucesso de toda a sua atividade. Nós que acompanhamos a sua trajetória na advocacia e agora estamos vendo sempre com muita satisfação esse progresso numa outra área também, com a mesma desenvoltura que o amigo, permita-me tratá-lo assim, Claro. exerce a advocacia aqui na região, mas para mim é uma satisfação muito grande estar presente ao seu programa, tenho acompanhado sempre que posso, não é? E estou à disposição para um bate-papo com você e os seus telespectadores. Cedenho, eu agradeço desde já a sua presença, você esteve aqui, você faz parte do meu programa, aliás, a sua amizade para mim é muito cara, né? Se assim também você me permite, quer dizer, tê-lo como amigo para mim é uma honra muito grande. Mas Cedenho, eu sei, nós vamos falar desse livro maravilhoso que você lançou, vamos comentar a respeito desse detalhe. Mas eu queria falar um pouco da sua carreira, né? Da carreira agora, a qual você é julgador, né? Magistrado, um desembargador federal. E quando você tomou posse e assumiu a sua função, você encontrou, de acordo com as pesquisas, informação que eu tenho, 12 mil processos. No decorrer do seu trabalho, isso foi caindo para 7 mil, com dedicação, com esmero, que nós sabemos que não é fácil o volume hoje de trabalho. Existe um número reduzido de juízes no Brasil. O que eu pergunto a você, você foi presidente da Ordem dos Advogados por 4 mandatos aqui na cidade. E um advogado, um brilhante advogado. A sua experiência como advogado, mas acima de tudo como gestor da Ordem, contribuiu para que você pudesse dar um dinamismo maior nesse julgamento, em termos até funcionais?
Não há dúvida nenhuma. Aliás, a palavra o gestor é uma palavra muito utilizada no âmbito do tribunal. Inclusive, recentemente nós passamos por uma inspeção feita pelo Conselho da Justiça Federal, nosso corregedor, o ministro Otávio Noronha, esteve conosco. E um dos pontos fundamentais que pautou a visita e a inspeção do senhor ministro foi justamente no sentido de dotar o tribunal de uma gestão mais eficiente. Hoje nós sabemos que se não houver gestão dentro dos gabinetes, não se consegue chegar a um determinado resultado. No meu caso específico, eu realmente fui para um gabinete previdenciário, com mais de 12 mil processos. Hoje estou na 5ª turma, que nós julgamos a parte criminal e o resíduo da parte civil, exceto a parte tributária, não é? O tribunal hoje é dividido em 3 sessões, deve ficar com uma 4ª sessão daqui um pouco mais de tempo, mas nós temos 3 sessões. A primeira sessão, que é a minha, julga criminal e o civil. A segunda sessão julga toda a parte tributária. E a terceira sessão, julgo previdenciário. Foi para essa sessão que eu fui quando me empossei no tribunal, um gabinete com 12 mil processos. Quando nós deixamos a 7ª turma, nós deixamos com aproximadamente 7 mil, talvez um pouco menos, não é? Muito bom. E isso só foi possível fazer com a colaboração do corpo funcional que eu possuía no gabinete, e com um plano de trabalho que começa por uma seleção de temas, para separar os temas, para poder julgar principalmente a questão dos benefícios, aqueles benefícios que são, tem um número maior de processos, né? Depois você passa por uma outra área do gabinete e assim vai indo, de modo que se consiga atender a todos, porque não pode, por exemplo, só vamos julgar processo de aposentadoria do trabalhador rural, que é um número bastante grande, né, em todos os gabinetes previdenciários, mas nós não podemos só julgar a aposentadoria do trabalhador rural por idade e deixar os outros benefícios também sem julgamento, né? Tem que fazer uma mescla, etc. Mas felizmente a colaboração foi bastante grande, o empenho de todos nesse sentido também foi bastante elogiável, e nós chegamos a essa marca de 7 mil e fomos para um gabinete agora que julga processos da área criminal e da área civil. Muito bom. A conciliação hoje, o Brasil está caminhando. Em países desenvolvidos nós já temos isso, principalmente nos Estados Unidos, na América, já existe essa cultura. Você acha que a conciliação hoje no nosso Brasil, ele é o caminho e ela traz também, o tema a questão social, dignidade social, que você fala sobre isso no seu livro. Você acha que essa celeridade no processo, ela traz uma contribuição à dignidade da pessoa? Não tenho nenhuma dúvida disso, né? Eu tenho dito e repetido que a conciliação é o meio moralmente mais civilizado de solução de conflito. Até porque na conciliação as partes é que encontram uma solução para o seu litígio. Na verdade, o juiz ele conduz um acordo entre as partes, mas na essência, quando nós falamos conciliação, nós falamos de um modo geral. Sim. Mas nós sabemos que a conciliação abrange mediação, abrange a arbitragem, enfim, são várias fases e nós tratamos de um modo geral como se fosse tudo uma conciliação. Uhum. E hoje, cada vez mais, no âmbito, por exemplo, do Tribunal Regional Federal, nós temos um número cada vez mais crescente de processos que são levados à conciliação. Nós começamos, por exemplo, no gabinete da conciliação. Hoje não sou mais o coordenador da conciliação do tribunal, não é? Fui substituído por uma desembargadora, a doutora Daldice, também de forma bastante eficiente.
Mas hoje nós julgávamos os processos previdenciários, julgávamos os processos do sistema financeiro de habitação. E começamos a fazer um trabalho com relação aos conselhos de classe, exceto a OAB, porque, por incrível que pareça, a OAB, aqui em São Paulo, a seccional paulista, não ajuiza ações em relação aos advogados, não é da praxe da OAB de São Paulo. A jurisdição do tribunal é São Paulo e Mato Grosso do Sul. Já no Mato Grosso do Sul nós já encontramos os processos de cobrança de anuidade de advogados num número também bastante significativo. Aqui não. Mas hoje nós estamos já começando a fazer dentro do tribunal as conciliações no âmbito dos conselhos de classe, os conselhos federais de classe. E só para se ter uma ideia, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que é o maior tribunal regional federal em número de feitos, responsável por 60% de todos os processos federais, eles estão aqui na Terceira Região que congrega São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nós temos 130 mil processos no âmbito do primeiro grau de cobrança dos conselhos de classe, de anuidades. Muito bom. Não é? Isso só se consegue fazer por intermédio da conciliação. E voltando ao tema de que a solução ela é buscada pelas partes, não é? Num tratamento que cada um cede um pouco e se busca uma solução para o conflito, é realmente a restauração da dignidade da pessoa. Eu tenho dito que, e não falo isso por mal, mas é uma constatação. Sim. Todo juiz busca sempre na sua decisão o ideal de justiça, mas nem sempre isso é alcançado. Sem dúvida. Muitas das vezes uma decisão consegue desagradar as duas partes. Na conciliação isso não ocorre, não é? E uma outra coisa, uma decisão judicial, ela põe fim a um litígio, né? O fim a um processo, mas ela às vezes não consegue colocar fim a um litígio. Perfeito, entendi. Muito interessante. A ministra Nancy Andrighi conta uma história bastante rápida para ilustrar de como isso se faz. Numa ação de despejo, provavelmente por falta de pagamento, em Brasília, envolvendo uma locação comercial, e nesse plano de atuação o doutor Cristiano conhece bastante bem, se faz normalmente um acordo em que o locatário permanece durante um tempo Sim. lá sem pagar aluguel, etc., para Perfeito. fazer com que a pessoa possa sair do imóvel, né? Perfeito. Então, e isso foi ela como juiz atuando no processo. Foi feito um acordo nesse sentido, as partes assinaram um acordo e ainda assim saíram discutindo da sala de audiência. E conta ela que depois de uns 40, 50 minutos, um dos advogados, o advogado do locador, retorna ao gabinete e bastante aflito, né? E ela até pensou que tivesse esquecido de alguma formalidade do termo de audiência, perguntou, doutor, o que aconteceu? Ele falou, o que aconteceu é que as partes assinaram um acordo, mas não resolveram o litígio, saíram, como se diz, batendo boca, né? E o dono da padaria foi para a padaria, o locador inconformado, depois de meia hora foi até a padaria e alvejou o locatário com 4 ou 5 tiros. Ou seja, o acordo foi formalizado, do ponto de vista jurídico foi tudo assinado, mas o litígio entre as partes não foi solucionado. Na conciliação, isso acaba acontecendo porque, como eu disse de início, as partes é que buscam a solução do conflito. Então se estabelece ou se restabelece a dignidade da pessoa humana. Que é envolvido diretamente ao seu livro também. Justamente. E que nós temos colocado como ponto central, básico de toda essa construção que nós fizemos em relação ao livro, porque a Constituição assim o determina. O artigo 3º da Constituição fala da dignidade da pessoa humana, quer dizer, o princípio maior existente dentro da Constituição é a dignidade da pessoa humana. Não existe nada acima disso,
né? O que fica até de maneira fácil de entender depois, mais à frente, o que são os direitos fundamentais da pessoa humana, né? Perfeito. E o que você colocou, eu sei que você teve uma atuação, o Conselho Nacional de Justiça, né, com a Resolução 125, você fez parte também, né, dessa instalação desses setores de conciliação. Fala um pouco disso. Então, a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, ela trata especificamente da criação de vários aspectos da conciliação, mas me parece que a questão mais importante foi a obrigatoriedade de toda a justiça brasileira da criação de núcleos de conciliação, né? Perfeito. Então hoje, por exemplo, no âmbito da Justiça Federal, nós temos a conciliação espalhada por todas as subseções da Justiça Federal, praticamente todas já. Na Justiça Estadual isso também é bem crescente. A Justiça do Trabalho tem uma outra forma de atuação, porque a conciliação já faz parte do dia a dia do processo trabalhista, né? Sim. Então não há essa necessidade de se criar fisicamente um núcleo de conciliação para resolver esses conflitos. Mas no âmbito da Justiça Federal e da Justiça Estadual isso está muito desenvolvido, não é? E o que nós estamos chegando hoje, eu tenho notícia que na Justiça Estadual isso já ocorre, na Justiça Federal isso já está começando também a acontecer, é que as partes solicitam ao juiz que encaminhe o seu processo para a conciliação, independentemente do tema que esteja sendo objeto de conciliação, numa eventual campanha. Por exemplo, nesse mês nós vamos fazer conciliação na área previdenciária. Não, independentemente disso, quem tiver um processo, aí as partes podem solicitar, o juiz encaminha para o setor de conciliação, e aí nesse setor de conciliação vai ser marcada uma audiência por uma tentativa de composição entre as partes. Cedenho, a assistência social no passado, e eu digo, quando eu falo isso, nós temos um marco que é a Constituição de 1988, você é um constitucionalista, você sabe disso. E muito se definia a assistência social como caridade, não é? E quando na realidade você já falou a respeito dessa dignidade que o Estado deve dar ao cidadão, né, dentro do seu território, falando do nosso país. Em linhas gerais, quais são esses princípios? Porque quando você fala nessa dignidade social, ela engloba vários campos, né? Eu queria que você falasse sobre esses princípios, que eu sei que você cuida no seu livro. Então, vamos fazer uma divisão para ficar mais fácil de entender. Nós falamos em direitos humanos e falamos em direitos fundamentais, né? Direitos humanos são aqueles direitos consagrados universalmente. Direito à vida, à liberdade, à moradia, à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, não é? Esses são os direitos consagrados universalmente. Eles se tornam direitos fundamentais na medida em que eles são introduzidos no texto constitucional, não é? E por que isso? Porque a partir do momento que eles são introduzidos no texto constitucional, eles têm condições de serem reivindicados pelos cidadãos, não é? Muito bom. E o livro aborda justamente essa faceta, ou seja, fazer com que o cidadão faça também de um outro direito fundamental, que é o acesso à justiça, uma possibilidade de ter a sua dignidade estabelecida por intermédio de moradia, de trabalho, de educação, de saúde, não é? Que basicamente o Estado também se obriga a fornecer. E aí é que vem essa questão de que isso não pode ser tratado como um favor, não é? Perfeito. Principalmente no campo da seguridade social. No campo da seguridade social, que abrange saúde, previdência e assistência social, nós temos uma diferença entre a previdência e a assistência social. A previdência, você recebe o benefício em função de um custeio que você faz. Você paga mensalmente a previdência social e recebe o benefício como contrapartida, né? Na assistência social, você não faz qualquer tipo de contribuição, mas ainda assim você tem direito a receber o benefício, não é? Por quê? Porque são as pessoas mais desvalidas pela sociedade. É o LOAS. É o LOAS, e existem outros benefícios, um outro auxílio, mas especificamente o carro-chefe da assistência social é o LOAS,
que é aquele benefício de um salário mínimo que é concedido às pessoas idosas, né, com mais de 65 anos, ou então aquelas pessoas portadoras de deficiência física. E eu falo deficiência física porque a lei fala em deficiência física. Exatamente, a lei fala. fala. São incapazes de fazer face aos seus próprios compromissos pessoais, né? E cuja renda familiar seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Essa é a condição para ter para o receber benefício. o LOAS, é um salário mínimo por mês. De 2 em 2 anos pode haver uma nova averiguação da vida social do indivíduo para saber se ele, a partir de um determinado momento, reuniu condições para sair daquele estado de miserabilidade, não é? Ou não, para continuar a merecer o benefício. Isso na renda familiar, até bom para que nossos telespectadores possam entender, na renda familiar ele não pode ter outro tipo de renda. Vamos imaginar um casal, marido, mulher ou companheiro, que seja definido, né, e tenha filhos, que não tenha isso, aquele deficiente, né, pela lei, ele vai ter esse direito de ter o LOAS, aquela pessoa? Então, aí se faz uma seleção de toda a renda familiar cuja renda per capita, ou seja, por cabeça, seja inferior Perfeito. a 1/4 do salário mínimo, né? Mas isso acontece com muita frequência. Quando fui para a sessão previdenciária, ainda na qualidade de presidente da OAB de Santo André, quando travava assim um contato mais direto com os advogados que faziam a assistência judiciária, eu achava praticamente impossível que alguém pudesse ter uma renda familiar em que alguém pudesse ganhar abaixo de 1/4 do salário mínimo. E com isso até acreditando que isso fosse uma letra morta, não é? A legislação. Sim. Isso, aliás, esse é um benefício constitucional, depois é que veio a lei ordinária para regulamentar essa questão do LOAS. Aí me surpreendi, porque o número de processos nos gabinetes previdenciários em relação à assistência social, especificamente ao LOAS, é muito grande. Existem pessoas em estado, famílias em estado de plena miserabilidade, né, de total abandono, cujas necessidades pessoais às vezes são supridas pela igreja, por determinados movimentos sociais, e aí o Estado obviamente vem e tem que amparar essas pessoas para poder fazer com que elas tenham o mínimo existencial necessário, não é, para ter uma existência digna. Muito bom. Eu estou conversando com o doutor Antônio Carlos Cedenho, ele é desembargador federal. Eu quero a sua participação no 2379-4733, faça a sua pergunta. Vamos bater um papo aqui a 3, todos juntos. O Brasil desenvolvido, Cedenho, a pergunta que eu quero te fazer, o Brasil está crescendo, estamos aí em franco desenvolvimento, estamos até emprestando dinheiro para a Europa. Isso efetivamente, ele melhora a questão social de um país, já que nós temos estruturas, temos pilastras fortes numa Constituição de 88, estamos bem estruturados legalmente. E quanto contribui isso e ajuda, convergindo com a lei de um país, e se melhora em termos sociais? Eu não tenho dúvida, eu acho que parece que o progresso é significativo nesse âmbito do desenvolvimento social. Eu não estou falando no sentido de elogiar este ou aquele governo. Sim. O que se tem são estatísticas, né? São estatísticas muito confiáveis, no sentido de que hoje a classe média se desenvolveu muito, né? É um número muito, muito grande. Nós temos acesso hoje a muitos desses direitos considerados fundamentais, né? Uhum. Pelo menos o que nós chamamos de um mínimo para a existência da pessoa. E estamos num caminho de muito progresso nessa área social. E eu reputo isso também, puxando um pouco a brasa para a minha sardinha,
da facilidade e da própria postura do judiciário na defesa desses direitos, né? Vez ou outra, o Poder Judiciário, agora inclusive na sabatina que foi feita ao ministro Teori Zavascki para que ele pudesse ser empossado no Supremo Tribunal Federal, perguntaram a ele sobre o chamado voluntarismo da justiça, não é? Ou seja, que a justiça ela acaba entrando no âmbito do legislativo para resolver uma questão no que diz respeito à omissão do legislador. Às vezes a Constituição, não é? Ela diz que existe o direito, tem o direito, mas a legislação ordinária não vem para regulamentar a obtenção desse direito. E aí o judiciário vai e atua. Atua também quando a omissão é do Poder Executivo, numa questão, por exemplo, de internação hospitalar, no fornecimento de um remédio, isso tudo no campo da saúde pública. Então hoje o cidadão sabe que o Poder Judiciário está mais próximo e que de alguma forma o seu pleito vai ser atendido em função da demonstração do Judiciário em fazer com que aquele direito seja realmente entregue ao cidadão. Perfeito. A respeito de aposentadoria no nosso Brasil, Sedem, você julga, né, lides, conflitos e tem que decidir. Você acabou de falar, o juiz é assim, pontual na lei é legalista. Você acha que hoje, o período que hoje o cidadão que ingressa com um pedido de aposentadoria, ele é atendido de forma satisfatória? Quando nós falamos isso, você conhece bem a estrutura, né? E quando chega lá, existem conflitos. Na sua opinião, essa celeridade, ela é satisfatória? Eu acho que nós não podemos ser levianos numa afirmação muito singela no que diz respeito a falar de um modo que agrade a opinião pública, e isso de forma geral acontece, dizendo não, isso não é bom, o atendimento do INSS não é bom nessa área do benefício. Não, eu acompanhei, trabalhei 7 anos na área previdenciária do tribunal e acompanhei de perto o esforço do Instituto, da Autarquia Federal, para que a concessão de benefícios seja feita de forma rápida. E isso tem ocorrido inclusive na nossa região. Hoje os benefícios são analisados de forma bastante célere. Há problema? Há problema. Mas inclusive no âmbito do judiciário, né, no processo judicial, o INSS tem contribuído muito. Muitos temas, por exemplo, cuja jurisprudência já está pacificada no âmbito da jurisprudência, o INSS já não recorre mais. No nosso caso específico, nós pudemos estabelecer um sistema de conciliação no âmbito do tribunal, com a ajuda do INSS. Sem o INSS nós não íamos conseguir fazer isso, fazendo mais de 95% de acordos, né, com a ajuda do INSS. Hoje o INSS em alguns lugares, por exemplo, já acompanha na aposentadoria por invalidez, já acompanha a perícia antes da citação, o seu assistente técnico acompanha a perícia judicial e por vezes já vai para a audiência de conciliação com um acordo praticamente feito, porque o próprio assistente técnico do INSS chega à conclusão de que realmente a doença existe e o benefício é devido. Isso está acontecendo não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Ou seja, tem muita coisa para fazer, mas nós já progredimos muito também nessa área. Entendi. Eu acho que a pergunta você quase já me respondeu, mas eu acho que a Seguridade Social hoje em nosso país está bem estruturada e atende os anseios da sociedade, ou precisa de mais uns 10 anos aí? Não, eu não diria que seja uma questão de tempo, né? Mas é o que eu falo, nós temos a parte previdenciária, a saúde e a assistência social. Acho que as 3 caminham, né, de alguma forma. Se tem notícia agora, inclusive, que o atendimento da saúde no âmbito do Estado, quando eu digo Estado, digo a instituição, está funcionando melhor do que aqueles que têm convênios, determinados convênios que
não estão funcionando, e hoje nós sabemos aí no dia a dia que a queixa é praticamente geral em relação ao comportamento dos convênios médicos. Perfeito. Eu vou te pedir um minuto para o nosso break. Eu quero você comigo. Você não saia daí. Eu vou chamar um pequeno break, mas volto já já. Obrigado, porque você não saiu daí comigo da telinha. E eu vou já falar sobre as participações. São inúmeras participações. Eu quero já agradecer a todos por vocês estarem comigo no meu programa Cristiano para você. Eu estou conversando aqui com o doutor Antônio Carlos Cedenho. Ele é desembargador federal. Foi presidente da Ordem dos Advogados aqui da cidade de Santo André por 4 gestões. Nós vamos falar a respeito disso também, do trabalho que ele desenvolveu, também social como advogado. Vamos à participação do Toninho do Posto. Toninho, um grande abraço. Antônio Gonzalez do Dom Pepe. Um abraço para você e toda a sua família. Ele manda abraço para o Dr. Cedenho e para mim. E saudações corintianas para o Dr. Cedenho. Fala um pouco com ele aí, Cedenho. Eu quero agradecer o Toninho. O Toninho é um grande amigo. Nós temos inclusive um grupo de corintianos que se reúne vez ou outra numa churrascaria aqui em Santo André. Ele faz parte desse grupo. Ultimamente os nossos encontros estão sendo muito felizes porque nós praticamente estamos ganhando tudo. E gostaria de lembrá-lo que espero vê-lo no Japão, estaremos lá, espero que ele faça parte do nosso grupo também no Japão. Grande abraço para você, meu amigo Toninho. Luan Carvalho, as 7 cidades sempre participando aqui, viu, doutor Cedenho? Que maravilha. Do Zaira 2, um grande abraço para você, Luan Carvalho, da cidade de Mauá. Manda abraços e pergunta, há juízes suficientes para servir este grande legado? Essa é uma questão bastante interessante. Nós temos um grande número de juízes, mas em comparação com outros países, nós estamos numa situação muito inferiorizados. O que ocorre é que nós temos que criar canais de solução de conflitos para evitar que cheguem à justiça. E voltando ao tema da conciliação, uma das bases da conciliação, que hoje também já está sendo praticada no âmbito da justiça no Brasil, é aquilo que nós chamamos da conciliação no pré-processual, ou seja, evitar que as pessoas entrem com um processo. Isso já se faz de uma forma muito interessante na justiça estadual, em relação às companhias telefônicas, aos bancos, etc. No âmbito da Justiça Federal, nós também já começamos a fazer esses processos, principalmente, como eu disse, no que diz respeito aos conselhos regionais de classe, ou seja, as pessoas são chamadas antes da distribuição do processo para tentar uma composição judicial, uma composição do seu litígio, evitando-se assim a distribuição do processo. Porque, por exemplo, o nosso Tribunal Regional Federal tem mais de 300 mil feitos no tribunal. Só no âmbito previdenciário nós temos mais de 170 mil recursos. Não é? É um número bastante grande para 43 desembargadores. E a Previdência Social conta com 16 desembargadores para julgar todos esses 170 mil processos. E o que acontece? Há também uma cultura no país de acionamento da justiça para resolver todo e qualquer problema que as partes acabam produzindo. Isso nós precisamos começar a modificar, que a solução, me parece, é essa situação de resolução de conflito por intermédio da conciliação. Vou te fazer uma pergunta dentro dessa situação que você acabou de falar. Você foi um advogado brilhante, nós sabemos, agora está numa carreira de julgador. O que eu te pergunto é o seguinte, há correntes dentro do nosso Brasil, de juristas, de advogados e até mesmo que defende a diminuição de recursos, né? E dentro dessa linha, como você vê isso? Porque determinados recursos realmente eles atrapalham e causam um problema social também, né? Eu acho que tem essa característica. Porque você dizia no início, eu quero pontuar isso, a respeito do seguinte, que nem sempre aquela prestação jurisdicional, ela atende, a sentença atende a questão social, né? Como você vê isso, doutor Cedenho, e você que foi advogado, conhece os dois lados de forma muito competente?
Então, eu como advogado, eu sempre defendia essa possibilidade de que o Código de Processo, os códigos de processo, eles existem para que eles sejam praticados, né? Se o legislador optou por dotar o sistema de um grande número de recursos, não é? No dia a dia não há como reclamar disso. Perfeito. Né? Como juiz, muito menos. Né? Na realidade, nós realmente somos assolados por um grande número de recursos. Alguns deles são recursos que são manuseados na tentativa, eventualmente, de ganhar tempo para a propositura de um outro tipo de recurso. Né? Se pratica, por exemplo, embargos declaratórios, suspende o prazo para aí dar tempo de você preparar um outro recurso para uma esfera superior. Enfim, tudo isso faz parte do sistema. Eu não reclamo, até porque no exercício da advocacia essa prática também foi feita por mim. Há uma reforma do Código de Processo Civil aí, não é? Está vindo, me parece que tem aspectos muito positivos dessa reforma do Código de Processo, porque alguns recursos, do ponto de vista prático, também não conduzem a nada. Se há um problema de embargos declaratórios, dificilmente se dá efeitos infringentes a embargos declaratórios, né? Mas enquanto ele existir no sistema, não é? Não se pode reclamar de que eles sejam meios protelatórios, que eles emperram o andamento dos processos, enfim. Eu não sou daqueles que atribuem ao advogado a eventual lentidão da justiça, etc. Me parece que nós todos que fazemos parte desse sistema operacional da justiça, nós temos os nossos méritos e temos as nossas deficiências. Isso faz parte do sistema. Muito bom. Marlene Tartucci. Marlene, um grande abraço. Todas as quintas-feiras você está comigo, da cidade aqui de Santo André, do Jardim Estádio. Um abraço para você e toda a sua família. Manda abraços, quer fazer um elogio, o programa está cada vez melhor. Obrigado por você estar comigo e obrigado pelo seu elogio, porque eu sei que é sincero. E ela pergunta ao desembargador, ele considera que a justiça brasileira é falha, lenta ou injusta, doutor Sidem? Eu não considero a rigor nenhuma dessas hipóteses, né? Como eu disse na resposta anterior, não dá para se falar que a decisão é falha na medida em que a decisão é feita com todo o propósito de se estabelecer justiça. Dependendo de quem saia vitorioso na demanda, esse tipo de situação ela pode espelhar uma realidade ou não. Então não há uma decisão falha, há uma decisão de acordo normalmente com a prova dos autos, com a parte técnica que o juiz deve conhecer e conhecer bem para dar a sentença. A justiça amorosa, ela é morosa porque o sistema é que faz com que a justiça seja amorosa. Os recursos que nós comentamos agora também é uma outra forma de atrasar a prestação definitiva jurisdicional. E a outra questão que foi se era injusta. Lenta. Então, injusta também não dá para se considerar injusta porque todos nós, como eu disse anteriormente, nós julgadores, nós sempre procuramos em toda e qualquer sentença buscar o ideal de justiça. Não é? Perfeito. Vamos aqui, a participação tem várias. Nosso programa hoje realmente... A Neia Iuki. Neia, um abraço para você da cidade de São Bernardo do Campo, Rude Ramos. Parabenizo o programa pelos 2 anos, sempre vê o programa. Um grande abraço para você, por você estar comigo, para toda a sua família. Palmira Luzia, da cidade de São Caetano do Sul, 7 cidades, do bairro Cerâmica. Faz direito, está no último ano se preparando para o teste da OAB e quer saber do que precisa para se tornar uma desembargadora. Manda abraço ao colega doutor Cristiano. Abraço para você. O que precisa para se tornar uma desembargadora, doutor? Bom, na realidade, a assunção ao cargo de desembargador ele se faz por intermédio de juízes de carreira, não é? O tribunal, são membros do tribunal. O tribunal, nós sabemos, eles julgam os recursos dos processos da primeira instância. Então, para se chegar ao tribunal, nós temos três possibilidades.
Uma delas é se tornando o primeiro juiz, fazer a carreira de juiz e depois ascender ao cargo de desembargador nos tribunais. A segunda é que os tribunais constitucionalmente devem ter na sua composição 1/5 do tribunal destinado à advocacia. Então, esse é um processo que se faz seletivamente, começando na Ordem dos Advogados do Brasil, e depois essa escolha, a lista sextupla é enviada no âmbito da Justiça Estadual para o governador do estado, nos tribunais federais, para a presidência da República. O presidente, então, os tribunais enviam para o governador e para o presidente da República, nesses casos, a lista tríplice, recebem a lista sextupla da OAB, a tríplice o tribunal é que faz, vai para o governador ou presidente da República, então ele indica o desembargador, se o tribunal for estadual é governador, se for federal é presidente. A mesma coisa se dá em relação ao Ministério Público. Um outro 1/5 do tribunal é composto também por membros do Ministério Público. E aí é preciso ser membro do Ministério Público, exercer a atividade e passar por esse mesmo sistema de seleção. Muito bom. Maria Gandena, da cidade de Mauá, ela, do bairro Zaíra, um grande abraço para a cidade de Mauá e para o Zaíra. Manda abraço, adora o programa, não perde nenhum e quer saber o dia da reprise. A reprise, o meu pessoal daqui da TEC já está colocando já no GC. É a reprise. Um grande abraço para você e obrigado pela sua participação. E mais participações, vamos ter que correr bastante hoje, doutor Cedenho. Maravilha. Lá. O Gordinho da cidade de Diadema adora o programa, eu que adoro você por você estar comigo. Leira Pires, de Rio Grande da Serra, sempre comigo, o centro lá da cidade. Manda beijos ao doutor, ao doutor Cristiano, um abraço ao doutor Cedenho. Como funciona o gabinete de conciliação? No âmbito do Tribunal Regional Federal, nós temos 2 temas em atividade de forma diuturna, que é o previdenciário e o sistema financeiro de habitação. Os processos previdenciários, nós tratamos da aposentadoria por idade do trabalhador rural. Os processos são selecionados, há uma proposta que vai para a parte, 80% do valor em atraso, mais implantação imediata do benefício, isso vai via correio. Se a parte aceitar, vem o juiz do gabinete homologa isso, o benefício é imediatamente implantado e em 30 dias a parte vai estar recebendo aquele 80% dos valores atrasados. O sistema financeiro de habitação, juntamente a Justiça e a Caixa Econômica Federal selecionam os processos, montam uma sistemática toda de audiência, um período específico para a realização dessas conciliações, e aí são feitas mesas de conciliações presididas por juízes e as partes se compõem nesse sistema. Nos conselhos regionais de classe a mesma coisa, faz toda uma sistemática processual em relação a esse tema, se estabelece um determinado período, as pessoas vão, as mesas também são colocadas, presididas por juízes e tudo mais. E agora, com os núcleos de conciliação, as principais subseções da Justiça Federal, no âmbito da terceira região, fazem suas próprias conciliações. Santos, São José dos Campos, Sorocaba, Santo André, São Bernardo, Guarulhos, enfim, esses núcleos acabam fazendo toda a conciliação. Muito bom. Eu vou fazer as 2 perguntas aqui, agradecer a participação, aí eu vou pedir a gentileza que você responda e para que nós caminhamos já também para o final. Tá, né? Vou fazer aqui. Adélia Martins, da cidade de Diadema, parabeniza o programa, não perde um. Obrigado pela sua participação, muito obrigado mesmo. O Elvio Sinclair, da cidade de Diadema, um grande abraço para você, Elvio. Qual é a função e os deveres de um desembargador federal? Adoro o programa. E o outro, o Pedro Kopinski, arquiteto da cidade de São Bernardo do Campo, pergunta se o Estado não consegue manter todos, né, que é a questão de estrutura social, porque o Estado não controla a taxa de natalidade como a China, para que todos possam ter uma qualidade de vida melhor. Eu vou te pedir que você responda essas perguntas, essas 2, para a gente caminhar para uma outra etapa da final. Tá bom. Com referência à primeira pergunta, quais são os deveres de um desembargador federal? Basicamente, o desembargador é membro de um tribunal,
um tribunal que nós chamamos de tribunal intermediário, né? No âmbito estadual é a Justiça, no federal são os tribunais regionais federais, no âmbito do trabalho são os tribunais regionais do trabalho, e basicamente o desembargador julga o processo em grau de recurso. Aquela decisão de primeira instância que é dada, normalmente a parte que acaba perdendo o processo entra com uma apelação, essa apelação então vai para o tribunal e o tribunal é que julga, o desembargador é que julga em grau de recurso aquela apelação. Perfeito. Basicamente é isso, né? Perfeito. Com referência à segunda pergunta, vou me permitir me abster da resposta, porque eu acho que isso é uma questão de política governamental, não é? Nós temos limitação constitucional, e com referência especificamente a esse tema de limitação populacional que é praticado na China. No Brasil nós temos essa vedação, né? A cláusula pétrea é, portanto, intransponível, né? Direito, como eu disse, nós temos aí direito à vida, é direito fundamental e direito universalmente reconhecido, né? Muito bom. Cedenho, dia 16 de julho de 2012, você veio à Casa dos Advogados lançar o seu livro Diretrizes Constitucionais da Assistência Social. Um livro que nós falamos de tópicos fundamentais, que eu considero de suma importância. Mas o que eu pergunto para você, a emoção de estar lançando um livro na Casa do Advogado da cidade de Santo André, a qual você foi presidente aqui por 4 mandatos, e conquistou a construção dessa casa, dessa grande obra que hoje é um marco para toda a região e todo o estado de São Paulo. Qual é a emoção disso? A felicidade foi muito grande, não é? Porque eu não contava, nós tivemos infelizmente uma noite fria e chuvosa naquela oportunidade, mas assim mesmo passaram pela Casa do Advogado mais de 200 convidados, né? 90 e tantos % desse contingente composto de advogados. Enfim, foi uma felicidade, para mim foi muito grande. Eu pude constatar através da editora, e estou falando isso sem falsa modéstia, foi uma informação que me passou a editora. A editora tem alguns autores que são bastante consagrados e me disse que foi, durante a existência da editora, foi o lançamento mais concorrido que eles tiveram. Que maravilha! Né? Então isso já por si só já me gratificou muito, a possibilidade de rever aqueles companheiros de exercício de advocacia, de membros da própria Ordem dos Advogados. Eu sei que no seu programa existe um quadro e eventualmente esse tipo de situação vai ser comentada nesse quadro, então eu não gostaria de antecipar, mas tudo aquilo que eu penso em relação ao que é a ordem e a importância da ordem para os advogados e para a sociedade. Muito bom, então temos um quadro aqui que você já antecipou e foi muito bom, sinal que você também é um assíduo telespectador do programa. Temos um quadro chamado Pela Ordem. Você foi presidente da Ordem dos Advogados, já acabei de constatar isso publicamente a toda a região. Pela sua experiência, qual é a evolução da Ordem quando você presidiu esse momento que nós vivemos em termos de conquistas para a classe? Eu vejo a nossa OAB sempre com muito carinho, né? Porque tudo isso que foi feito, por exemplo, em relação à subseção de Santo André, foi um processo de construção que passou por várias gestões da OAB, né? Os advogados, cada um trouxe para a subseção de Santo André um determinado benefício e esses benefícios eles vão fazendo com que a instituição se torne cada vez mais sólida e mais respeitada pela sociedade, né? E também no âmbito do Poder Judiciário. Nós temos tido aqui em Santo André, felizmente, algumas conquistas do ponto de vista material, que houve a nossa participação de todos os advogados. Eu digo até, mesmo aqueles que fazem oposição, não é? Eles devem ser respeitados porque eles acabam contribuindo para a continuidade da administração.
Quando a crítica vem, e quase sempre ela é uma crítica construtiva, faz com que o dirigente de classe possa ter uma correção de rumo, procurar um caminho melhor, etc. Né? O que não é bom é quando a crítica ela é pura e simplesmente destrutiva, porque quando o próprio advogado denigre a OAB, ele está denigrindo a própria classe, não é? Porque na medida em que ele critica uma categoria profissional como um todo, uma instituição, ele não está contribuindo em nada, só está prejudicando o bom nome daquela categoria profissional. E o que nós estamos vendo é que essa sistemática, essa ideia de construção e de que cada gestão vem para somar esforços e conseguindo sempre, porque não é uma tarefa fácil. A construção, para se conseguir esses benefícios, nós dependemos de uma atuação política junto à seccional de São Paulo. Muitos não sabem que a subseção não tem recursos próprios, ela arrecada o dinheiro das mensalidades, da anuidade, mas esse dinheiro não faz parte da subseção, esse dinheiro volta para a subseção por intermédio da seccional. E você só consegue isso por intermédio também de uma situação que se resolve politicamente, precisa ter presença, precisa ter prestígio. E felizmente para nós, aqui eu digo nós, porque eu me considero ainda um partícipe de toda essa atuação da ordem, né? Depois da minha aposentadoria, provavelmente devo voltar à advocacia. Felizmente para nós, em todos esses anos, nós temos conseguido dirigentes que têm tido essa possibilidade de trazer para nós todos esses benefícios. Tá. Cedenho, eu quero suas considerações finais a respeito da participação no meu programa. Eu agradeço muito mais uma vez, né? Volto a parabenizá-lo pelo segundo aniversário do programa. Não é? Me parece que é uma relação muito familiar existente, né? Entre o programa e os telespectadores. Isso é feito sempre num clima muito amistoso, muito cordial. Então você está mais uma vez de parabéns, eu estou à disposição, não é? E espero que essa trajetória se prolongue ainda por muitos e muitos anos. Me parece que você comentou, nós comentávamos a respeito do seu livro, né? Que da gente fazer aqui, depois futuramente. Então, nós temos aqui os Diretrizes Constitucionais da Assistência Social, um livro que busca um público constituído de estudantes de direito, de advogados que militam nessa área, e a maior mensagem que eu acredito que tenha no livro é de fazer com que as pessoas possam procurar a justiça e buscar esses direitos. E já estou me comprometendo que nos próximos programas colocarei à sua disposição alguns exemplares para que sejam sorteados aí aos seus telespectadores. Muito bom, eu quero aqui de público agradecer ao desembargador Dr. Antônio Carlos Cedenho. Nos próximos programas estaremos fazendo este sorteio. Dr. Cedenho, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no meu programa Cristiano para você, dizer da grande contribuição social efetivamente que você dá como na sua prestação jurisdicional, julgando de forma justa e correta. E você falou a respeito de uma futura aposentadoria. Eu quero dizer que a Ordem dos Advogados está de braços abertos esperando você novamente ao seio da sua classe. Muito tá? obrigado. Felicidades para você, te espero e obrigado pela gentileza aqui do seu livro. Eu que agradeço. Eu quero agradecer você mais uma vez por ter estado comigo e eu quero encerrar agradecendo e dizendo: ontem eu me perguntava como seria esta noite e esta noite eu verifico que foi uma noite de felicidade, porque você mais uma vez esteve comigo. Obrigado e até a próxima quinta-feira.